ouvidos estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isto, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém. Meus irmãos, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos nessa leitura a operação do Espírito Santo na vida dos apóstolos, por ocasião do Pentecostes, da descida do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, Pedro pregou o primeiro sermão, e diz a palavra de Deus que, ouvindo o Evangelho de Cristo, aquelas multidões tiveram o seu coração compungido, tocado. E elas então perguntaram: o que faremos? E Pedro diz: vocês precisam se arrepender. E vocês precisam professar ou confessar Cristo como Senhor. E vocês vão fazer isso por meio do batismo, para que, pelo arrependimento e pela fé em Jesus, vocês experimentem o perdão dos pecados. E essa promessa não é só para vocês, essa promessa é para os filhos de vocês. E então aquelas pessoas que estavam ali aceitaram aquela palavra. E diz a palavra de Deus que foram batizados e a igreja cresceu. Um acréscimo de quase 3.000 pessoas. E em seguida Lucas descreve como eles viviam. Uma vez convertidos, uma vez recebidos formalmente pelo sacramento do batismo, agora eles podiam juntos cultuar, adorar a Deus, compartilhar da ceia do Senhor, e podiam também compartilhar suas propriedades e bens, para que no meio deles não houvesse nenhum necessitado. E diz a palavra de Deus que eles louvavam a Deus com alegria e singeleza de coração. É sempre uma alegria quando o povo de Deus pode receber pessoas que, tendo ouvido o Evangelho, seja na infância pelos seus pais, seja já na idade adulta, através de algum servo ou serva do Senhor, podem se dobrar ao Senhor Jesus e resolvem professar a sua fé por meio do batismo. O batismo é um sacramento necessário para que uma pessoa seja aceita e considerada como discípulo de Cristo. Ele disse: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Meus irmãos, nós, nesta noite muito especial do Dia do Senhor, nós queremos anteceder esse momento de adoração e de culto, mas já no espírito de adoração, exatamente ministrando nesta noite o sacramento do batismo. Eu faço saber aos irmãos que o conselho desta igreja examinou e aprovou para fazer a sua profissão, a sua pública profissão de fé, os seguintes irmãos que eu gostaria de citar, e à medida que eu citar, eu peço que eles venham aqui à frente, se coloquem aqui um ao lado do outro em cima. Eu quero chamar aqui à frente o irmão Felipe Vieira Costa, o nosso irmão João Lucas de Castro Lima, a nossa irmã Odete Ferreira de Paula, a nossa irmã Aureolanda de Souza e Silva. Estes irmãos, nesta noite, vão realizar a sua pública profissão de fé. Os dois irmãos mencionados, os dois varões, foram batizados na infância pelos seus pais, foram criados no Evangelho e agora decidiram assumir o compromisso que na sua infância os seus pais fizeram. As duas outras irmãs já eram crentes no Senhor Jesus. Uma delas frequentou muito tempo a igreja, depois afastou-se do Senhor, mas um dia o Deus que a escolheu a chamou. E ela não pôde dizer não. E a outra irmã era membro de uma igreja co-irmã, já batizada, reconhecemos o batismo dessa igreja co-irmã, ainda que tenha sido por outra forma. Mas eu quero também chamar, para realizar não apenas a profissão de fé, mas receber o batismo, a irmã Geni Cosme da Silva Oliveira. Os irmãos podem ir fazendo uma espécie de meia-lua, isso. A irmã Josélia Maria da Conceição. A irmã Vanessa Pereira Nogueira. E a irmã Lídia Barroso Evangelista. Eu quero ainda chamar aqui algumas crianças que serão também apresentadas ao Senhor pelo batismo como filhas da aliança, consagradas depois do batismo de suas mães, por elas. Eu quero aqui chamar a Camila Vitória, da Silva Conceição, Dominique Sayuri Conceição Silva. Vovó, pode trazê-la, se quiser. E também seja trazida, elas são filhas da Josélia, e que seja trazida também a Ana Sofia Pereira Salles Siqueira, filha da nossa irmã Vanessa. Pode trazer aqui para a mamãe. Você pode segurá-la enquanto a mamãe... E também o Theo Pereira, que já está vindo, já sem nem precisar do convite, e o Arthur Pereira Salles Siqueira, filhos da Vanessa. Pode descer, mamãe. Vovó. Muito bem. Queridos, eu quero então pedir que os irmãos que hão de se comprometer e os demais irmãos da igreja atentem para o ensino bíblico. O nosso Senhor Jesus Cristo, os irmãos podem formar uma meia-lua aí, podem fechar até a caixa aqui, ó. Isso, faz um semicírculo, isso, pode agora sim. O nosso Senhor Jesus Cristo ordenou que seus servos fossem um só corpo com Ele.
unidos uns aos outros pela confissão da mesma fé e pela esperança nas mesmas promessas. Ele mesmo disse: todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. O Espírito Santo também ensinou: com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Visto como pela graça de Deus, vocês se encontram resolvidos a unir-se aos discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, professando publicamente a sua fé, eu os exorto a que respondam com sinceridade as perguntas que passo a fazer-lhes, tanto os que vão fazer apenas profissão de fé, como os que hão de se batizar. Por favor, respondam em alto e bom som. Vocês creem em um só Deus que subsiste em três pessoas: o Pai, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis; o Filho, que foi concebido por obra do Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria, o qual morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação; e o Espírito Santo, santificador da nossa alma e doador da vida. Sim. Vocês confessam que as Escrituras sagradas do Antigo e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra de fé e prática dada por Ele à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a essa palavra e todos os usos e costumes acrescentados à simples lei do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Sim. Vocês confessam que foram concebidos em pecado, que por natureza são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que essa lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Sim. Vocês confessam firmemente que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador senão a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo que Cristo dá a todo que lhe pede? Sim. Vocês estão sinceramente arrependidos do mal que têm feito diante de Deus e resolvidos a fazer uso diligente de todos os meios de graça por Ele ordenados para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que Ele lhes proíbe em sua palavra e fazendo a sua vontade, auxiliados por sua graça? Vocês reconhecem que as Escrituras do Velho e do Novo Testamento são a única regra de fé e de prática, e vocês aceitam como exposição fiel da doutrina do Evangelho a confissão de fé e os catecismos de Westminster, símbolos de fé da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Vocês prometem que, como membros desta igreja, vocês precisam atentar, porque vocês estão fazendo diante de Deus um juramento solene. É diante de Deus, não é do pastor Marcos. Vocês prometem, como membros desta igreja, que se sujeitarão sempre à sua disciplina e às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto essas autoridades foram fiéis às Sagradas Escrituras? A profissão de fé e as solenes promessas que vocês acabam de fazer diante de Deus e desta igreja, sendo sinceras, importam em uma aliança entre vocês e Deus, na qual Ele promete ser o único Deus de vocês, e vocês prometem pertencer tão somente a Ele. No batismo, que alguns já tiveram o privilégio de receber e que agora vai ser ministrado a outros, Deus dá a vocês o símbolo desta aliança. A água do batismo, é preciso que se diga, não pode lavar o corpo, muito menos a alma de vocês. Ela é um símbolo e, por isso, vocês devem entender claramente a sua significação, que é a lavagem do pecado e nossa união com Deus. Nosso Senhor Jesus Cristo instituiu esse sacramento para ser de nossa parte o meio de professar a sua religião
e da parte do Senhor, o meio de assegurar aos crentes as bênçãos do ato divino que justifica pelo sangue de Cristo e que regenera e santifica pelo Espírito Santo. Eu peço agora que a Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista se coloque de pé para também fazer o seu voto ao Senhor concernente aos seus deveres para com esses irmãos. Os irmãos da Terceira Igreja recebem esses queridos irmãos como membros desta igreja e os reconhecem como irmãos, estendendo a eles a destra de comunhão e se comprometem a auxiliá-los na caminhada cristã, orando com eles e por eles, exortando-os, repreendendo-os, consolando-os e ajudando-os em tudo que for necessário para seu crescimento no Senhor. Oremos ao Senhor, curve sua cabeça, feche os seus olhos. Nosso Deus e Pai eterno e onipotente, nós te louvamos pela promessa de perdão e santificação que nos fazes pela morte de Jesus Cristo, teu Filho bendito. E te rogamos que confirmes e seles essas graças aos teus servos que aqui se acham, a fim de receberem o sacramento de iniciação em tua graça visível, o santo batismo. E agora que eles se consagram a ti, recebe-os debaixo da tua proteção, seu Deus e Salvador. Perdoa-lhes os pecados e santifica-os pelo teu Santo Espírito. Acompanha com tua bênção o sacramento do batismo que lhes vai ser ministrado em teu nome, batizando-os tu mesmo com o batismo do Espírito Santo. Tudo isso te pedimos pela mediação de Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar a igreja. Eu gostaria que se aproximassem aqueles que vão ser batizados. Os demais podem ir mais para trás. Geni Cosme da Silva, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todo o povo de Deus diz amém. Lídia Evangelista Barroso, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vanessa, eu te batizo, minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus irmãos, desculpa, eu esqueci da Josélia, não posso esquecer da Josélia. Ela não foi batizada na infância. Vem, minha filha. Alguém pode segurar o bebê dela? Ok, fica aqui, curva a cabeça aqui, minha filha. Josélia Conceição, minha irmã, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, os demais irmãos podem descer, Deus os abençoe, e ficam as mamães com seus filhinhos que vão agora ser batizados, e as mamães precisam também fazer um compromisso em relação aos seus filhos. E eu peço que vocês ouçam a instrução. Mamães, o batismo é um sacramento da nova dispensação, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, no qual a aspersão com água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é um sinal e selo da nossa união com Cristo, do resgate dos nossos pecados pelo sangue de Cristo, da regeneração do nosso coração pelo Espírito Santo, de nossa adoração como filhos de Deus e da ressurreição para a vida eterna.
Por meio desse sacramento, as pessoas batizadas são solenemente admitidas na igreja visível e entram com Deus em uma aliança em que promete ser o seu Deus e de sua posteridade. E as pessoas batizadas prometem pertencer-lhe inteiramente. Foi o que vocês fizeram agora. Vemos, pois, que nosso Deus não somente se apiedou de nós, admitiu-nos no número de seus filhos e na comunhão de sua igreja, mas também se compadeceu da nossa posteridade. E embora os filhos dos crentes também pertençam à raça de Adão e tenham, por isso, uma natureza corrupta, Deus os aceita e os adota no número daqueles que constituem seu povo em virtude desse pacto. Assim, os filhos dos crentes não têm menos direito hoje ao sacramento do batismo do que a descendência de Abraão tinha ao rito da circuncisão. De outro modo, a Escritura não daria aos filhos dos crentes o nome de santos, como está em 1 Coríntios 7,14. Com que a Sagrada Escritura, nela são designados os membros da igreja. Nem tampouco nosso Senhor os teria trazido nessa relação, dando-lhes a sua bênção e declarando que dos tais é o reino de Deus. Agora que Deus concede a vocês o grande privilégio de dedicar seus filhos, eu as exorto que declarem a sua fé e reconheçam solenemente os deveres que têm para com Deus e para com sua igreja. Eu faço as perguntas. Vocês já responderam as perguntas acerca da sua fé. Eu quero já trazer a vocês as perguntas quanto a seus filhos. Vocês prometem que, se o Senhor for servido conservar a vida de seus filhos até a idade da razão, vocês hão de instruí-lo na crença seguida pelo povo de Deus, como vem ensinada na Sagrada Escritura? Sim. Vocês prometem ensiná-la a ler, para que leia por si mesma a Santa Escritura, orar por elas e com elas, servir-lhes vocês mesmas de bom exemplo de piedade e religião e esforçar-se por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e correção do Senhor? Sim. Vocês prometem ler com eles e para eles a Bíblia e trazê-los à igreja com assiduidade, ensinando-os desde a mais tenra idade a respeitar o culto divino e participar dele? Sim. Coloque-se de pé, a igreja do Senhor. A igreja recebe esses filhos da aliança e se compromete a ajudar suas mães, a criá-los na disciplina do Senhor, encorajando-as, orando por elas e com elas, ajudando-as em todas as suas necessidades para que cumpram essa missão? Sim. Curvem sua cabeça, irmãos, oremos ao Senhor. Louvamos e bendizemos o teu nome, ó Deus, pela promessa de nos fazeres, que nos fazes de seres o nosso Deus e o Deus de nossos filhos. E agora te pedimos que confirmes as tuas promessas em referência a essas crianças que aqui te são apresentadas. Nós as dedicamos e as oferecemos a ti, pedindo-te que as recebas debaixo da tua proteção e sejas o seu Deus e Salvador. Regenera-as, santifica-as pelo teu Santo Espírito e faz que, quando elas chegarem ao uso da razão, te reconheçam e te adorem como seu único verdadeiro Deus e Salvador, e te glorifiquem todos os dias da sua vida. Incorpora-as na comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que tenham parte em todos os benefícios de sua morte, ressurreição e intercessão como membros de seu corpo. Agora, agrada-te dar a bênção para acompanhar o sacramento do batismo, que lhes vai ser ministrado em teu nome, por amor de Cristo nosso Redentor. Amém. Podem sentar-se os irmãos. Arthur Siqueira, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o povo de Deus diz: amém. Theo, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Sofia, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos batizar? Dominique Sayuri, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Camila, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Podem sentar, queridas.